Olá, amigos. O Supremo Tribunal Federal expediu mandados de prisão, busca e apreensão com referência à investigação do decreto dos portos, expedido pelo presidente Temer, que eventualmente possa ter, segundo o foco da investigação, favorecido alguns dos seus amigos, em especial uma determinada empresa aí, concessão de 70 anos, portanto algo muito grave que precisa necessariamente ser investigado. Obviamente, nós temos todo um espectro político nessa investigação. Primeiro, não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal tem atentado contra a gestão do presidente Temer no poder. Isso, obviamente, tem muito a ver com a oposição ideológica de alguns dos ministros em relação à figura do presidente. E aí, qualquer assunto vale. Não é a primeira vez em que nós observamos esse tipo de invectiva e geralmente isso termina sempre muito mal. Mas vamos deixar isso barato e pensar efetivamente no caso. O caso é grave, envolve personalidades antigas na política nacional e nos meios econômicos. Muito se sabe, muito se disse até hoje com referência à questão do Porto de Santos e das demais concessões portuárias no Brasil. Mas a preocupação é a seguinte: Barroso expediu mandados de prisão provisória sob a justificativa de que os presos poderiam dificultar o acesso às provas e destruir documentos. Ora, esses presos já estavam alertados e cientes da investigação há muito tempo, senhor Barroso. Portanto, isso não é o motivo. Nada impediria que a Polícia Federal, e ela o faz com muita propriedade, cumprisse os mandados de busca e apreensão e até conduzisse coercitivamente para depoimento essas mesmas personalidades. Mas não, se quis produzir um factoide em cima de uma arbitrariedade, porque se essa moda pega, qualquer um do Brasil pode ser preso por envolvimento numa investigação sem sequer ter sido ouvido, sem sequer ter sido intimado a depor antes pela autoridade policial, sem nunca ter sequer demonstrado que iria empreender fuga ou qualquer coisa que o valha. A gravidade desse precedente é grande e, aliás, atitudes como essa do nosso Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Barroso, já tem servido de modelo para uma série de arbitrariedades que estão acontecendo aqui e alhures em várias investigações Brasil afora. É o famoso efeito do guarda da esquina, ou seja, do juiz da esquina, em relação ao que se faz em Brasília. Mas vamos voltar ao fato. O fato é que isto é um factoide. Às vésperas da Páscoa, nós estamos diante de um factoide. Ou seja, mais um da semana. Foi uma semana de factoides. Uma semana de factoides que encobriu uma série de fatos relacionados ao Supremo Tribunal Federal. O número de pessoas mal vistas que foram liberadas por decisões do Supremo Tribunal Federal nesta semana é impressionante. Ao mesmo tempo em que surgiu o factoide dos tiros no ônibus do Lula, surgiu o factoide da entrevista do ministro Fachin sobre ameaças que ele não disse do que, para quê, ou de quem, ou para quem, e também não quer que sejam investigados pela Polícia Federal. Observem, não quer que sejam investigados pela Polícia Federal. O outro factoide, de que está gerando aí uma série de manifestações corporativistas, do judiciário, todo mundo falando grosso, mas o fato é que não se quer investigar o fato. E ainda tem mais outro factoide aí, grave, que é a libertação aí do nosso prefeito e governador de São Paulo, Paulo Maluf, né? Aliás, por um motivo humanitário que acomete a milhares de outros presos que apodrecem nas masmorras, segundo o Supremo Tribunal Federal, existentes em nosso país, sem que um ministro do Supremo tenha se sensibilizado com isso.
mas se sensibilizaram com Maluf, outro factoide. Por quê? Porque nós vamos começar a semana que vem, depois da Páscoa, com esses factoides no ar, pululando. E a decisão do Supremo em relação ao Lula na pauta do dia, na quarta-feira. Observem, nós estamos, portanto, diante de vários factoides que vão formar uma nuvem e que vão se prestar a tirar um pouco o foco do fato da decisão do Supremo com referência a um princípio constitucional que ele tratou de rasgar 2 anos atrás, em 2016, que é o da presunção de inocência e do condicionamento da execução da prisão, mesmo em segunda instância, ao trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou seja, em nome de Luiz Inácio Lula da Silva, a insegurança jurídica se espalhou pelo país. Foi Lula o foco, o fundo da decisão de 2016, e é Lula o foco que está à frente na decisão que nós vamos observar aí do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Isso se ela ocorrer. Enquanto isso, vamos conviver com os factoides do ministro Barroso, do ministro Fachin, do ministro Toffoli, todos figuras oriundas do período lulopetista. E agora os velhinhos, que foram presos por esse mandado de Barroso às vésperas da Páscoa, sem que eles tenham a quem recorrer. O presidente do Supremo saiu de férias, está lá passando a Páscoa com a família, os outros ministros, alguns inclusive já pularam o Atlântico, né? Vão entrar com HC, com habeas corpus dessa decisão, para quem? Para que plenário? Para que presidência? Mas isso vai ser objeto de discussão logo no início da semana que vem, no momento em que o assunto Lula entrar em pauta. Observem, porque nada disto é gratuito. Aliás, nada disso efetivamente atende ao interesse público. É puro factoide. Boa Páscoa!